Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de estudo bíblico. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, levar o seu pensamento a Deus. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus, louvor, por estarmos aqui na casa dele nesta noite. Então, feche os seus olhos, leva o seu pensamento a Deus e vamos falar com ele nesta hora. Santo Deus e eterno Pai, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradecemos ao Senhor pela nossa igreja, pelos irmãos, ó Pai, que congregam na nossa igreja, pelos visitantes que têm vindo à Tua casa, ouvido a Tua palavra. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem se manifestado na nossa igreja, em nossas vidas, ó Pai, nos trazendo toda sorte de bênçãos. Louvamos a Ti pela vida de cada irmão que se faz presente aqui nessa noite, cada família representada, ó Deus, aqueles que estão a caminho, que o Senhor traga-os com segurança. Ó Deus, agradecemos também ao Senhor por aqueles que estão assistindo pela internet, que vão acompanhar depois, que o Senhor, ó Deus, possa falar ao nosso coração e ao deles também, que possamos ser desafiados pela Tua palavra, ó Deus, e coloque em nós o desejo do nosso coração, no nosso coração, de aplicar a Tua palavra, que ela é bendita, poderosa, que pode mudar a nossa vida, o nosso pensamento. Deus, em nome de Jesus, que o tempo que aqui ficarmos seja um tempo precioso, de aprendizado, de louvor ao Teu santo nome. Pai, abençoa as nossas vidas, é a nossa oração, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino ou um cântico, você pode ficar aí à vontade, 2, tá? Então, se você for esperto, você escolhe rápido, porque se escolher mais de 2, vai ficar só nos 2 primeiros. Vamos lá? 145. Então vamos ficar de pé e você já vai preparando o outro aí. Faz igual aquele moço que estava lá no tanque esperando a água agitar. Na hora que eu falar, pum, você já fala, porque se a água agitou, outro caiu, perdeu a benção. Então vamos lá então, 145. Aí, ó, já cantou lá. Não, mas não falei ainda não, a água não agitou ainda não, hein? Calma aí, ué. 145 primeiro, né? Então vamos lá. Vamos lá, a Cláudia está aí para nos ajudar, o Clebão também.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor, na epístola que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler do verso 18 do capítulo 1 até o verso de número 32. Romanos, capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 32. Vamos fazer essa leitura aí de forma alternada, né? Tem dois títulos aí o texto: a idolatria e deprovação dos homens, depois entregue os gentios a reprováveis sentimentos. Então diz assim, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu tempo, ao seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Todo mundo 32, vamos lá? Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também sim procedem. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já permitiu que acontecesse conosco nessa noite. Nós cantamos que o Senhor é grandioso, que o Senhor está no céu, governando todas as coisas. Deus, lemos a Tua palavra e ela por si só é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Mas agora queremos meditar, peço a Ti que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos entender o texto dentro da dinâmica daquilo que nós estamos estudando e praticar, ó Deus, e estarmos preparados para auxiliar aqueles que precisam
de uma palavra, precisa de uma orientação, precise de um norte. Que o Senhor use as nossas vidas. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos finalizando esse tema, a vida que vale a pena. E nós estudamos, durante aí alguns meses, 13 lições, que vai falar então a glória de Deus na criação, na providência e nas experiências. Então, durante esse tempo, nós estudamos esses temas aí. O que significa dar glória a Deus, como dar glória a Deus, glorificando a Deus pela salvação. Tivemos 3 lições, o serviço completo, glorificando a Deus na família. Nós vimos também glorificando a Deus nos trabalhos, ficou faltando um S ali, glorificando a Deus nos estudos, plugados na glória de Deus, para a glória de Deus, falando sobre as mídias sociais, glorificando a Deus nas áreas difíceis. E na lição de número 12, nós vimos então, creia, você consegue glorificar a Deus. E aí, semana passada, nós iniciamos a lição de número 13, que tem como título, o estrago da idolatria, o estrago que a idolatria faz. Me lembro que na semana passada, nós já desmistificamos que idolatria não é somente a adoração a ídolos. Idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração. Nós somos criados para quê? Glorificar a Deus. Então, a partir do momento que nós deixamos de glorificar a Deus, que deixamos de louvar a Deus, naturalmente, nós então louvamos outra coisa, colocamos outra coisa no lugar de Deus. Aí, então, a idolatria pode ser o quê? Um filho, pode ser um marido, pode ser um carro, pode ser o trabalho, pode ser tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Por isso, vai dizer lá no Novo Testamento que nós devemos buscar, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, nós devemos, buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, preencher o vazio existencial da nossa vida com Deus e com as coisas de Deus, porque se assim não fazemos, nós preenchemos esse vazio existenciais com coisas, com objetos, com pessoas, com serviço, com aquilo então que a gente acha que vai dar prazer, que vai dar alegria ao nosso coração. Então nós vimos, nós olhamos na semana passada, que a primeira coisa que nós vimos foi justamente aqui, porque temos uma percepção, uma visão, que quando conversamos com ateus, ou pessoas que não professam a fé em Cristo, é natural termos uma impressão de que tais pessoas têm a capacidade de simplesmente não crerem em nada. Então, nós vamos perceber que não é assim. Em nossa sociedade, nós vimos lá que é comum ouvirmos que tratarmos de assuntos públicos, especialmente política, não podemos impor nossas crenças religiosas, mas devemos ou temos que nos manter livres. Há um ditado popular aí que futebol, política, religião, briga de casal, ninguém coloca a colher de pau no meio, não é? Então, há um ditado por aí, mas veja que esse ditado, ele contradiz aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por quê? Não corresponde ao que a Bíblia ensina, pois ela nos revela que quando o homem não glorifica a Deus, ele automaticamente passa a glorificar a Deus, a glorificar outra coisa. Não foi isso que nós aprendemos durante todo esse tema aí, que nós temos que glorificar a Deus. E é possível glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Teve uma lição, que era glorificando a Deus nas coisas mais difíceis. É difícil, mas não é impossível. Então, nós fomos criados
nascemos para glorificar a Deus. Enquanto nós, então, não glorificamos a Deus, o que acontece? Glorificamos outra coisa. E quando glorificamos outra coisa, como diz o texto que nós acabamos de ler aqui, né, o que acontece? Recebemos a merecida punição do nosso erro. E aí, qual é essa punição? É a morte eterna, é o castigo eterno, é a perdição. Então, o objetivo, né, da lição que nós estamos estudando é que todos nós somos adoradores por essência. Nós somos adoradores. Assim, quando não adoramos a Deus, estamos comprometidos com algum ídolo e, consequentemente, seremos alvo da condenação de quem? Divina. Então, é isso que acontece. E você pode perceber que justamente é isso que acontece. Tem muita gente que começa a sua caminhada cristã, que começa nessa vontade de adorar ao Senhor, mas aí vai acontecendo as coisas que vai furtando o lugar de Deus no nosso coração. Quer ver? Quem aqui, né, já deixou de vir na igreja porque ia acontecer um lançamento do filme tal, que tinha um ator tal, atriz tal, que você gostava dele? É só um dia, pastor. Eu vou lá no cinema. E aí você começa a trocar as coisas de Deus. Toda a programação daquele artista, você quer ver. Eu me lembro, futebol, né? Eu gosto muito de futebol. E de vez em quando aparece um jogador extraordinário. E eu me lembro quando, na minha época eu sou mais novo, né? Eu não vi Pelé, não vi Garrincha, né, Wellington? Mas eu vi o Kaká jogando. Quando o Kaká começou a jogar, um moleque de 16, 17 anos, dava prazer de ver o Kaká jogando. Porque eu não sou adepto, assim, nada contra quem gosta do Neymar, que é muito firulento, Robinho, mas o Kaká aguçava aquilo que eu gostava, que era um futebol mais rápido, né? Ele dava um drible seco, corria para dentro do gol, correndo. Eu gostava de ver o Kaká. De vez em quando, para variar, os jogos era na hora do culto, mas eu tinha um pai bravo. Não vai deixar de ir na igreja para assistir futebol. Nós íamos. Mas eu ficava doidinho para acabar logo, para ver os melhores momentos, para ver o que o Kaká tinha feito. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente vai abrindo concessões, né, achando que não tem nada a ver, e quando a gente assusta, a gente está envolvido com essas coisas. A gente está, né, dentro dessas coisas e vai deixando as coisas de Deus de lado a priori. Então, nós vimos lá, né, o silêncio dos culpados, a origem dos culpados, e paramos aqui. Então, vou passar rapidinho aqui nesses dois para nós vermos. Então, veja então, o silêncio dos culpados. Paulo está dizendo aí, no capítulo, no verso de número 20 e verso de número 21, ele vai trazer algo muito interessante no final aí. Ele vai falar desses tais homens. E aí a grande pergunta é, quem são esses tais homens? Né? Tais homens são indesculpáveis, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nós sabemos que Deus, ele se revela nas mínimas coisas, é ou não é? Deus se revela na natureza, Deus se revela através das nossas ações, Deus se revela em tudo que nós vimos. Há, então, essa revelação de Deus. Então, não há um inocente que seja, porque Deus está aí. Você olha para a chuva, o homem é capaz de produzir chuva, você vai falar, pastor, produz. Um homem consegue ir lá nas nuvens, fazer uma mistura química lá, jogar lá e a chuva cai. Agora, a chuva que o homem produz é igual à chuva que Deus produz? Não chega nem perto. Então, nós temos visto a revelação de Deus, o milagre de Deus tem acontecido de várias formas, em vários lugares e em vários momentos, é ou não é? Então, nós temos visto aí, e ainda que culpado, eles estão calados. E aí nós vimos aí, eu vou passar bem rápido, para me ater lá no 3, Monteiro. Aí é igual, pode falar.
né? Justamente, né? É igual o Salmo 139. O Salmo 139 é belíssimo, mas tem uma expressão lá que me chama muita atenção, que lá ele vai falar assim, que me formou de modo o quê? O que é esse assombrosamente maravilhoso? É ou não é? Então veja então que Deus ele tem se revelado, ele tem se mostrado, né, em todos os lugares. Então, quem são esses tais homens aí que ele está falando? A resposta, né, para compreendermos aqui está no verso 18, onde a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão, a eles aqui, dos homens que detêm a verdade pela... Temos visto isso aqui? Homens, então, detendo a verdade pela injustiça, é o que mais temos. Então, veja que essas pessoas, então, esses homens aqui, e lembro você que esses homens aqui, no original, não é homem do sexo masculino, é homem ser humano, homem ser humano. Então, nós precisamos entender isso, que é justamente isso que tem acontecido, né? Eles conhecem a verdade, sabem da verdade, mas o que tem feito? Em benefício próprio, tem omitido essa verdade, falando coisas que não são verdades. Então, já podemos concluir que tais homens, então, são aqueles que impedem o progresso da verdade com a injustiça. Então, quando você chega no lugar que as pessoas estão pregando heresia, estão pregando aquilo que não é verdade, o que eles estão fazendo automaticamente? Privando a verdade. E a verdade, ela é muito forte, porque o texto sagrado vai dizer o quê? E conhecereis, e a verdade vai fazer o quê? Nos libertar. Então, veja você, então, por que, então, que eles querem deter isso? O conhecimento da verdade. Porque eles sabem que a verdade, ela é libertadora. Ela livra, ela arranca as escamas dos nossos olhos e aponta a direção e aponta o caminho. Então, por isso que muitas vezes, o que eles têm feito? Trocado essa verdade por meias verdades, por mentiras, enganando o povo. Não, você não precisa de mudar, porque Deus é amor. Não é que a gente vê aí? Você pode fazer, venha para Jesus do jeito que você está e fique do jeito que você está. Não, eu venho como estou, mas eu não posso ficar do jeito que eu cheguei, porque o Evangelho não é libertador? Gálatas, Paulo vai escrever Gálatas, que foi para a liberdade que nós somos o quê? Salvos, libertos. Então veja que, o que eles têm feito? Tem colocado correntes, grilhões, novamente, no povo de Deus. E aí, se a gente não estiver preparado para isso, o que acontece? Nós estamos sendo escravizados de novo. É aquilo que Paulo vai falar em Gálatas. Estão voltando aos rudimentos da lei. Então, veja então que é isso que eles têm feito. Então, ainda nessa carta, no capítulo 3, 23, verso 23, olha o que ele vai falar. Que todos, vamos lá, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. A Bíblia vai falar, não há um justo sequer. Todos nós precisamos, então, da glória de Deus. Então, veja o que ele está falando aqui, é justamente isso, né? Isso significa que ele está falando a respeito de toda a humanidade, inclusive eu e você. Se nós não conseguirmos policiar isso aqui, até dentro da igreja, nós levantamos ídolos e deixamos, então, de adorar a Deus. Quer ver um exemplo? Tem muita igreja aí, ou tem muito membro aí, que idolatra o seu pastor, sim ou não? Idolatra o seu líder, não é ou não é? Cantores gospels que aparecem aí numa sessão meteórica, que aquilo, eles vão para ouvir a camarada cantar, o conjunto cantar, mas não vão glorificar a Deus. Existe ou não existe? Né? Então é justamente isso. Aí, né, há uma crítica que as pessoas falam assim,
quando o pastor muda de igreja, né? Principalmente se ele mudar para a mesma cidade. Ele leva uma renca com ele. Aí as pessoas falam, você está indo na igreja por causa do pastor ou por causa de Deus? É ou não é? Então veja então que isso é perigoso, porque se nós não estivermos atentos, nós mesmos levantamos os ídolos dentro do nosso coração. Eu conheço mãe que era estéril, que oramos, pedimos a Deus, Deus abençoou, a criança veio, agora a menina dele fazer igual a Ana, trazer o menino para a casa de Deus, não vou levar para a igreja não, pastor, é tão pequenininho. Aí o menino cresce, beleza. Aí vai, começa a dar, pastor, vou levar para a escola dominical não, sabe? Porque ele estuda a semana inteira, o único dia que ele tem para dormir é domingo de manhã. Aí o filho se torna o Deus do lugar. Então a gente tem que estar, queridos, atento. Então, olha para você ver. Assim, então, todos os homens destituídos da glória de Deus não dão glória devida ao Senhor. E por estarem calados, seu coração é o quê? É obscurecido e é insensatez. Olha para você ver. Se nós não glorificarmos a Deus, nós não lembrarmos que Deus fez para nós e glorificarmos a Deus, o que vai acontecer? Nós vamos esquecendo das coisas. Por isso, lá no Salmo 1, vai dizer assim, e na sua lei medita de dia e de noite. Porque a partir do momento que a gente vai deixando de glorificar a Deus, nós vamos esquecendo aquilo que Deus fez por nós. E aí, o nosso coração, que era para glorificar a Deus, vai começar a ser preenchido de outras coisas. De outras coisas. Igual você deixa de ler a Bíblia para ver o futebol, deixa de ler a Bíblia para ver a série, deixa de... E aquilo, começa uma vez, a segunda vez, quando você vai ver, você não está lendo a Bíblia mais. Perdeu o gosto da leitura bíblica. Então, nós precisamos estar atentos. Segundo, a origem da idolatria. Né? O som do silêncio dos culpados, ele é ensurdecedor, pois toda criação glorifica a Deus. Nós cantamos um cântico aqui, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, tá vendo? A natureza, os animais, tudo glorifica a Deus. O Salmo 150 vai dizer, todo ser que respire, faz o quê? Amaldiçoa Deus. Murmura contra Deus. É isso que está falando? Todo ser que respire, louve ao Senhor. E agora eu pergunto a você, tem alguma coisa nesse mundo que não respire? Que não tem vida? Então veja, tudo glorifica a quem? A Deus. Mas o ser humano está inclinado a dar glória a ídolos no lugar de Deus. A gente dá glória ao nosso jogador de futebol preferido, ao nosso artista preferido, ao nosso, né? Mas deixamos de glorificar a Deus. Né? Glorificamos todos. Então, veja que mesmo mantendo esse silêncio, em vez de dar glórias a Deus, o homem faz bastante barulho em sua adoração idólatra. Rapaz, você viu o cabelo do Neymar, como é que está assim? Vou fazer igual. Você viu o corte de cabelo? Né? Eu me lembro que quando a princesa Diana arrumou um conjunto de brinco com um colar assim, na outra semana, o camelô rachou de ganhar dinheiro, porque todo mundo queria comprar aquela pedrinha junto, não é? Um artista lá da novela sai com a roupa lá, na outra semana está todo mundo com roupa. Essa roupa aqui foi fulana. Mas você já parou para ver? No meio dos seus colegas, quantas vezes você já falou assim, rapaz, eu comecei na igreja, Deus fez um milagre na minha vida, eu comecei a ler a Bíblia, Deus me tomou assim, rapaz do céu, você precisa ler esse trecho da Bíblia aqui. A gente faz isso? A gente faz isso? Muitas vezes nós não fazemos. Nós escondemos, né? Então veja que é justamente isso. Mas quando acontece alguma coisa aí, a gente chega, né, até da cambalhota, quer colocar aí na internet, vai lá para a internet, na rede social, coloca. Mas quantos de nós chega assim, depois de um culto, assim, fala assim, hoje eu fui na igreja, o culto foi uma bênção, Deus falou comigo. Está aqui o link da mensagem para você ver. Ó. A gente não faz isso. A gente está lá.
Então veja que muitas vezes isso acontece. Então não há quem realmente possa afirmar, né, que desconhece a divindade, porque o próprio Deus revelou a sua existência aí de forma inequívoca. Todo aí ele está se revelando. Então, já que ele se revela em tudo, seria o óbvio, né? É o esperado que após essa revelação divina, os homens se curvassem em adoração a quem? A Deus. Nós sabemos quem é Deus, mas muitas vezes isso não acontece. Quer ver? Vamos ler alguns textos aqui, ó. Porém, o que se vê, mesmo sabendo sobre Deus, eles negam a existência. Então vamos lá, abra sua Bíblia aí, por favor, nesses textos aí para mim. Olha o que vai dizer aí. Você vai pôr lá, Arthur? Ah lá. Vamos lá ler aquele texto. Vamos ler lá todo mundo junto para você despertar aí. Vamos lá? Os outros homens. Olha o que o texto está dizendo. Eles estão vendo que é a mão de Deus que está pesando. Em vez de eles glorificar a Deus, o que eles fazem então? Então nem aí. Não, né? Vamos lá o outro lá, ó, agora. Vamos lá? Saiu, pois. É, ó. Agora vamos lá ver o 9. Olha o que diz o 9. Com efeito, os homens se queimaram. Olha para você ver, eles estão vendo que é Deus pesando, mas o coração está tão duro. Agora, olha o 11 que fala: e blasfemaram o Deus do céu. Está vendo? A dureza conhece, sabem, mas o coração deles estão duro. Então não glorificam, substituindo então por esses ídolos. Então quando um homem deixa de dar glória a Deus, ele passa automaticamente a dar glória a alguma coisa criada. E foi justamente isso que João Calvino diz. Olha o que ele diz, né? Que a imaginação do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Então, é justamente isso que a gente vê. Então, a origem da idolatria está lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, né? E aí começa, então, esse processo. A partir de então, seu coração está radicalmente voltado para quê? Para a inimizade com Deus. Aí o que acontece? Ele quer substituir Deus por ele mesmo. Não foi isso o que a serpente falou com a Eva? Do dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a quem? Igual a Deus, né? Então aí eles começam então a ter essa inimizade com Deus, já que o pecado distancia de Deus, né? Então vamos criar outros deuses para satisfazer aquilo que é pleno na nossa vida, que é a intimidade, que é a felicidade com Deus. Então, os ídolos, mais do que apenas imagens, estátuas, né, e outras coisas, são o quê? Falsos o quê? Redentores, que prometem suprir só em Cristo pode fazer. É ou não é? E olha aí, olha esse texto aqui que bacana. Vamos ler lá? Vamos ler todo mundo junto? Esse Jesus, os construtores, olha o que ele vai falar aqui. E não há. Amém? Mas tem muita gente levantando ídolos, achando que esses ídolos podem o quê? Trazer a redenção, a remissão
dos pecados. Então, por trazerem uma falsa redenção, os ídolos jamais concedem o que os seus adoradores procuram, que é o quê? Que é uma paz verdadeira, que somente Cristo pode nos dar. Então, veja que é justamente isso que acontece, e aí faz com que eles continuem a ser adorados, talvez de forma mais intensa, como foi lá o caso lá de 1 Reis. Lembra lá quando Elias faz o desafio e começa a fazer a chacota com eles? Grite mais alto. Vai aí, às vezes ele está dormindo, foi viajar, não é? Aí o que eles começam? Retalhar-se para tentar chamar a atenção de Deus, e é justamente isso. Ou então, quando não resolve assim, o que eles fazem? Arruma outro ídolo. Esse aqui é fraco, vamos arrumar um outro aqui mais forte para ajudar. Então veja que a idolatria, então, a origem dela é justamente quando um homem deixa de adorar a Deus, busca preencher esse vazio existencial dele com outras coisas. E nós não podemos, fazer isso. E isso traz um estrago, porque acaba com a nossa comunhão, com a nossa intimidade com Deus verdadeiro. E aí nós vamos passar, então, quais são os perigos, de não glorificar a Deus. Existe algum perigo? Sim ou não? Existe perigo? Não, existe não, senhor. Precisa disso não. Existe. E o texto que Paulo escreve aqui é muito interessante, que ele vai mostrar para nós. Por quê? No final aí do primeiro capítulo, da carta, é aterrador, pois Paulo diz que a consequência natural da idolatria é a perversão e a concessão a todos os tipos de pecado. O texto vai dizer para nós que Deus os entregou a própria, cada um fazer o que queria, e a lista aí é enorme que ele vai dizer. Olha a partir do verso 26 o que ele vai dizer. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E aí você vai ver a lista que ele vai trazer. Olha o que ele vai trazer. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, papapá, insensatos, pérfidos e sem afeição natural e sem misericórdia. Isso tudo por quê? Justamente porque tem deixado de glorificar a quem? A Deus. Porque quando nós glorificamos a Deus, nós estamos trazendo à nossa memória quem é Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus para nós? Quando a gente deixa ou cai no esquecimento de quem é Deus para nós, nós vamos deixar de dar glória a Ele. Mas quando eu sei quem é Deus, Deus é aquele, pastor, que me amou, que olhou para mim lá do céu, me viu no lamaçal do pecado, na vida toda desgraçada, numa vida miserável. Ele foi lá, me amou, me tirou desse buraco, desse lamaçal e me trouxe para esse momento. Aí o que você vai fazer? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus, que Deus tem feito maravilha na minha vida. Mas quando nós deixamos de glorificar a Deus por essas coisas, nós vamos caindo no esquecimento. Nós vamos deixando de lado. Então, veja que a origem de todos os pecados está no homem não dar a devida glória a Deus. E, querido, e não há nada pior, que eu coloquei lá, do que Deus deixar o homem à sua própria vontade. Nós já tivemos filhos pequenos, você já esteve a experiência de deixar os seus meninos soltos assim e falar assim, faz o que você quiser. Já teve essa experiência? Você chega, o trem está o avesso, não é? Mas veja você, que mesmo a gente deixando os nossos meninos soltos, toda hora você está supervisionando, não é? Toda hora você fala,
que será que o menino está fazendo? E se cala, então, aposto que está fazendo coisa errada. Corre lá e a gente vê. Não é? Então, veja que a gente tem essa preocupação de estar sempre supervisionando, né? Porque a gente sabe que o nosso coração, ele é bonzinho, não é? Ele tem um caráter assim maravilhoso. Não tem, querido. O coração do homem é mau. O meu, o seu é mau. Se Deus deixasse, Deus não colocasse, né, o Espírito Santo aí, acendendo aquela luzinha no seu coração, você faria coisas piores do que aqueles que estão lá fora. Mas o que te impede de fazer coisas iguais ou piores daqueles que estão lá é o Espírito Santo que habita no seu coração. Porque ele é o seu filtro, ele é o seu aqueles batedor que fala, opa, calma, não é assim, calma, vai devagar. Então imagine, querido, se Deus nos deixasse a nossa própria sorte. Aí nós vamos lembrar lá de Juízes, cada um fazia o que queria. E o que eles estavam fazendo lá? Você sabe muito bem, né, o que eles estavam fazendo. Então, veja que essa própria condenação divina consiste em permitir que o homem faça o que o seu coração pecaminoso deseja. Ele vai fazer, mas como eu tenho dito, as consequências é o quê? Devastadoras, para não dizer outra coisa. Pois além de amontoar para si essa justa condenação, né, o homem, achando-se sábio, comete as suas maiores loucuras. Ele vai, né, caminhando por esse caminho, terminando por viver um profundo cárcere de infelicidade. Então não existe, querido, felicidade, não existe momentos bons longe da presença de Deus. Não tem como. Só a gente perceber, quanto mais o homem estuda, quanto mais ele evolui, quanto mais ele corre atrás, mais medíocre ele fica, mais impotente ele se torna. Porque como a Bíblia diz, tanto querer como realizar, quem é que faz? É Deus. Não tem como isso daí, né, não acontecer. Então, há ainda outra consequência apresentada nas Escrituras para a idolatria, que é o quê? Esse endurecimento do coração para o Evangelho. Por quê? O Evangelho é o Evangelho de Deus, que Paulo vai dizer aqui, que é o poder de Deus. Mas se você não crê em Deus, glorifica a Deus, como que isso vai poder fazer a diferença, né, no seu coração? Então, por isso, olha para você ver, encontramos na Bíblia um padrão que diz que a respeito aí a surdez e a cegueira espiritual. Abre aí nesse texto aí, por favor. Põe lá o Arthur, para a gente ler lá. Isaías 6, 9 e 10. Já colocou lá? Então vamos ler lá, todo mundo juntos? Vamos lá? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, olha para você ver se não é justamente isso que acontece com a pessoa que deixa de glorificar a Deus, que deixa de buscar a Deus. Ele está fazendo a coisa errada, você vai orientar, você vai mostrar, o que ele vai falar? Isso não tem nada a ver. Não, pastor, isso não tem nada a ver não. Porque ele está o quê? Cego. Está duro. É ou não é? Você está falando. E o pior é que isso acontece com gente que já experimentou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas por deixarem de dar glórias a Deus, por deixarem de ter essa intimidade com Deus, os seus olhos parece que foram, nem cegados, parece que foram vazados, arrancados.
dureza de coração. Você mostra, aponta, né, vê essa coisa dura aí no coração, né? Então isso está longe de ser a mensagem encorajadora para quem está começando o ministério profético. Por quê? Porque as pessoas estão falando, estão ouvindo, mas não há quem se converta. E aí, olha, observe, no entanto, que não foi apenas Isaías que recebeu esse. Jesus também afirmou. Vamos lá ver esse texto aí. Quando explicou o motivo de falar por parábolas. Olha o que ele vai dizer lá então. Vamos ver lá. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, veja, não percebam, e ouvindo, ouça e não entenda, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Olha que dureza, está falando, está explicando, mas eles não ouvem, não entendem, não percebem. Então, olha, né, terminando, há uma conexão entre o compromisso, né, de idolátrico e a dureza do coração. O coração fica duro, insensível, que não penetra. Então, a figura aí pintada na Escritura é que o coração do idólatra é tão duro quanto o material da imagem que ele está adorando. Não penetra, não entra. Então, veja que isso também pode explicar a grande dificuldade do jovem rico teve para deixar de seguir a Jesus. Para deixar tudo, né, tudo e seguir Jesus. Qual que era o Deus dele? O que prendia dele? Era as riquezas dele. Vai e vende tudo que tem, me segue, dá aos pobres e me segue. Ele quis vir? Ficou triste, né? Então veja para você ver que há essa dificuldade. Então o seu coração estava endurecido por esse compromisso então idolátrico com as suas riquezas. Então veja você que os perigos de não glorificar a Deus, queridos, é justamente isso, né? Ela destrói o nosso relacionamento com Deus. Ela destrói o nosso relacionamento com Deus. Ela destrói a nossa intimidade com quem? Com Deus. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Porque muitas vezes o que acontece, nós achamos que a idolatria é só ter um pedaço de imagem ou algo assim. Não, queridos, nós precisamos estar atentos. Porque quando nós deixamos de glorificar a Deus, inevitavelmente vai levantar outra coisa. Então, a idolatria causada por não glorificarmos a Deus tem consequência o quê? Devastadora. Nós perdemos a intimidade com Deus. Sou João? Sim. E a gente enfrenta. Uhum.
É justamente isso que a gente está caminhando, o mundo está caminhando por isso. Vou contar uma história minha, aí você faz do jeito que você quiser, aplica do jeito que você quiser. Vou contar uma história minha. Estávamos em São Miguel do Araguaia, mês de julho, festa junina. Ah, vai ter e tal, e tal, e tal. Está ensaiando, veio o bilhete. Os pais, sei o quê, permitem, assim, não vai. Chegou na escola. A escola começa a ameaçar. Se você não for, vai perder ponto. Ah, vai deixar disso. Ah, vai deixar daquilo. Aí eu fui na escola. Conversei com a coordenadora. Não, pai, não tem nada a ver, não vai ter quentão, não vai ter não sei o quê. Aquela ladainha toda que você sabe que eles falam. Eu falei assim, ela não vai fazer. E não vai ser 1 ou 2 pontos que vai atrapalhar ela, não. E aí, eu posso trazer para você exemplos bíblicos de pessoas que ficaram firmes na fé e Deus honrou. Lembra, eu gosto muito desse texto, falar para os meninos, de Daniel. O que acontece com eles? Eles foram levados para lá, mas eles não contaminaram com as finas iguarias do rei. No final do processo, eles foram encontrados quantas vezes mais inteligentes que os outros? 10 vezes. Então, por isso, a gente tem que ter a firmeza no nosso coração. Porque você já conversou com alguém de outra denominação, de outro segmento religioso, que você convida ele para vir na igreja e ele, o que ele fala? Eu não vou. É ou não é? E eles abrem mão? Não abrem. Por que nós temos que abrir? Você está entendendo aonde a gente está querendo chegar? A gente vai tentando, assim, dar aquela ajeitadeira, ajudando. Querido, a palavra de Deus diz, sim, sim, e não, não. O que passar disso é nós temos que fazermos a diferença. Então, no caso desse, ô João, eu iria, porque se fosse o contrário, não é isso que eles estão fazendo? Esses movimentos LGBT, reticências aí, meu filho não vai participar do Dia dos Pais e o Dia das Mães. Eles não vão lá? Não levantam a bandeira? Não é? Escolas aqui de Patos de Minas não estão mais comemorando por causa disso. Entendeu? Então, João, a gente tem que se posicionar como um servo de Deus. Não vai para minha filha, vai perder 2 pontos, Deus vai te honrar lá na frente. E Deus honra, não é? Aquele que confessar a mim diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai, Deus vai honrar. Mas a gente tem medo, né, de deixar para lá, dona. Sim. Voltou. Mas pelo menos enquanto você estava lá, não teve. Então a gente tem que se posicionar. Por que muitas vezes a gente não consegue trazer o nosso colega de trabalho para a igreja? Por que muitas vezes nós não conseguimos trazer o nosso colega de faculdade para a igreja? Porque na hora que está fazendo as coisas erradas lá, os crentes são os primeiros que estão enrolados lá nos trem errados. É oba-oba, né? É oba-oba. Aí você vê que é uma festa totalmente voltada para a adoração de demônios. Ah, meu coração agora. Incircunciso, filho de Belial que está no nosso meio. Não é? Não é para você ver. É justamente isso, não é? A gente tem que estar atento, porque a gente
deve exalar, bate na tecla, o bom perfume de Cristo. Independente da onde a gente está. Mas veja, mesmo que esse coração duro, a esperança. Vamos ler esse texto lá. Apesar do coração duro e tolo, aplicado pelo Espírito, a palavra de Deus tem poder de transformar o coração de pedra. Vamos ler lá, Ezequiel 36, 26. Dentro de vós, o Espírito novo, tirarei de vós. Amém? Nós precisamos, queridos, ter essa liberdade de analisar a nossa vida, de ver o que estamos errado e mudar as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai trazer uma expressão muito interessante, que ele vai dizer assim, ó, aquele que começou a boa obra em mim, há de completá-la até o dia de... Nós estamos sendo preparados. Nós somos pecadores, nós trazemos por herança, né, o pecado na nossa vida, e por isso é necessário, todos os dias, nós tenhamos ou façamos um processo de santificação, abandonando essa velha natureza que dia a dia tem, né, como ele diz lá, o pecado tenazmente tem me assediado todos os dias, toda hora. Nós temos então que estar atento, queridos. Por isso é importante a gente meditar na palavra do Senhor. O salmista vai dizer: guardo no coração a tua palavra, para quê? Não pecar contra ti. Então nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos ter uma vida devocional com Deus. Nós precisamos ter a consciência, queridos, que nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. O que o pastor faz, o que o presbítero faz, o que o professor de escola dominical faz, ele te dá ferramentas, instruções. Mas o negócio acontece lá na sua casa, na sua intimidade com Deus. Você, quando entrar no seu quarto, fecha a sua porta e faz o quê? Ore. A intimidade, a gente só aponta a direção, o caminho, mas a vida devocional, ela é individual, ela é pessoal, e é você que tem que desenvolver a sua vida individualmente, de intimidade com Deus. Nós precisamos, porque se assim não for, querido, nós vamos ser como um objeto que cai no mar. Aonde a onda levar, a gente vai embora. Já viu aquele ditado? Maria vai com as outras? Vamos lá, todo mundo. Mas nós não somos todo mundo. E se nós não estivermos preparados, Paulo vai dizer, né, que vamos ser levados por esses ventos de doutrina. Mas, Timóteo, você permanece firme. Tu, porém, os outros podem fazer o que quiser, mas você, Timóteo, você é diferente. Eu e você somos diferentes, porque fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Precisamos, queridos, fazer essa diferença. Apesar das duras sentenças contra os idólatras, que inclui toda a humanidade, a misericórdia de Deus e a sua graça são abundantes suficientemente para perdoar e libertar o homem de toda o quê? Escravidão. Como eu disse, e volto a repetir, se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, eu e você estávamos perdidos lá também. Mas o que me impede você de estar lá, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus. Quer ver? Não estava no script, não. Abre em Efésios. Olha o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2. Vamos ler aqui, do verso 1 ao verso 10. Acompanhe a leitura aí, que eu já estou acabando para encerrar. Olha o que ele vai dizer. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Oh, que beleza, é só nos filhos da desobediência, né? Não, mas olha o que ele vai falar aqui. Olha aqui, ele vai falar, verso 3,
entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os... Olha aí, agora vai entrar a graça. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois? Amém? Nós éramos para estar lá, mas a graça de Deus nos alcançou. E assim como a graça de Deus nos alcançou, queridos, Ele pode alcançar outros que estão perdidos lá fora. E é eu e você que vai fazer a diferença. É o meu testemunho, é o seu testemunho, é o meu agir, é a minha conduta que vai despertar no outro lá o interesse de conhecer Cristo, de ser transformado por esse evangelho. Então, é exatamente quando isso ocorre que ele passa a glorificar a Deus e a abandonar o silêncio dos culpados para entoar o cântico dos remidos. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu era inimigos, né? Éramos por natureza filhos da ira. O versículo vai dizer: maldito aquele que cair na mão de um Deus irado, não é? Mais ou menos assim que vai falar. Olha para você ver o tamanho, querido. Eu não quero nem imaginar. Você lembra de Davi? Davi, ele fez uma coisa errada lá. E aí Deus deu 3 castigos para ele, você lembra? Fome, peste, ou cair na mão do Deus vivo. Aí qual foi que ele escolheu, você lembra? Porque apesar da ira de Deus, ele é amoroso e misericordioso, temente a Deus. Mas aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não voltam para Deus, a ira de Deus vai pesar. A mão de Deus vai pesar. Então, nós precisamos conhecer, do mesma forma que nós conhecemos a misericórdia de Deus, Deus também ele é justiça. E a justiça dele vai pesar sobre aqueles que não temem a ele. Né? Serão lançados fora, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E aí, para a gente encerrar, eu quero fazer 2 perguntas para você. Primeiro, quais ídolos você tem mantido no seu coração? Faça como salmista, esquadrinha Deus, vê se há algo e tira. Nós precisamos fazer essa oração todos os dias, porque se nós não policiarmos, nós vamos levantando esses deuses, esses ídolos no nosso coração. E como o Sr. João falou, devagarzinho, sorrateiramente, eles vão crescendo dentro do nosso coração. E se nós não estivermos atentos, pode ser que quando abrir os nossos olhos, pode ser tarde demais. Então, por isso a Bíblia fala, vigiai e vigiai. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos.
gente tem que dar bom testemunho, né, dona Ana? E aí ele disse, não, você ficou assim, sabe? E o inimigo faz isso, pastor. Ele tenta a gente. Ele tenta. Com certeza, né? Mas Deus é tão maravilhoso. Deus é fiel, né? Sou João? Porque, na verdade, eu nasci católico e só converti com 30 e poucos anos de idade. Então, a gente tinha certeza absoluta de que se trata essas festas. Uhum. E de 7 aos 11 anos de idade, eu fui coroinha. É aquilo que ajuda na celebração. Na época, a missa era ainda toda Em latim, o senhor é desse tempo? O senhor vai se revelar aí, hein, dado o senhor, hein, se eu fosse você. Na verdade, as pessoas de hoje, muitos crentes que não viveram o catolicismo, às vezes pensam que não nada, mas Sim, festa é para ídolos, não tem jeito. não tem jeito, né? As pistas falam qualquer coisa. Mas é justamente isso. Eu gosto de usar a ilustração do pescador quando ele vai pescar. Se você descer um anzol simplesinho lá, o peixe vai vir no anzol? Você tem que pôr uma isca, pôr uma chama. Cada peixe gosta de um saborzinho de isca. É igual pegar passarinho. Você já pegou passarinho no nosso alpão? Você já pegou passarinho na arapuca? Se você não pôr lá um agradozinho, um milhozinho, uma quirelazinha, ele vai vir. Uma sementinha, um alpiche, não vem. Não é? Então veja, assim também é o pecado. Ele nos seduz. Ele apresenta-se bom. Mas na hora que a gente cai, na hora que o peixe aboncanha lá, a piabinha, a minhoca, aí já está fisgado, já era. Então que Deus nos ajude a policiar as nossas vidas. Que Deus nos ajude, não permitindo que essas idolatrias, esses ídolos, tomem o lugar de Deus no nosso coração. Mas que possamos em todo o tempo dar glórias ao nosso Deus, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Nessa oração, quero convidar você a agradecer a Deus pela vida de Ana Maria. Ana Maria saiu já da UTI, ela está no quarto, mas carece das nossas orações, por estar bem fraca, né, ainda. Então vamos orar pela vida da Ana Maria. Eu quero convidar você também a orar para um programa que nós vamos ter sábado, lá no Colina, né, vai ter distribuição de roupas, corte de cabelo, um momento com as crianças lá. Então você esteja orando por esse trabalho, se você puder ajudar. Se você não conhece lá a congregação do Colina, você é nosso convidado a estar lá, né, a partir das 14 horas, é de 14 às 17 horas, 3 horas nós vamos fazer essa movimentação lá. Então, se você puder, vá, né, apoiar lá o trabalho lá também, tá bom? E eu gostaria, irmãos, de pedir vocês em suas orações, que estejam orando pela liderança das igrejas. O diabo tem atacado, tem cirandado e tem destruído muitas lideranças da nossa igreja, da nossa cidade, né? Eu queria que você orasse pela minha vida em especial, pela vida do Lindomar, pela vida do Adelmo, pela vida dos outros pastores da nossa cidade, independente de denominação. Ore por esses homens, para que Deus possa estar guardando e protegendo a vida desses homens. Então vamos orar. Deus amado, Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos corrigido, admoestado, tem nos disciplinado, tem mostrado o caminho, a direção. Ó Deus, não permita que o inimigo cele os nossos ouvidos, não deixando, ó Deus, que esta palavra entre no nosso coração e na nossa mente. Não permita, ó Deus, que ela venha morrer no nosso coração, mas que ela possa frutificar, germinar, crescer e frutificar
para a honra e para a glória do Senhor. Nós estamos encerrando um ciclo que nós aprendemos que nós precisamos glorificar a Deus. Não é algo impossível, é algo que nós fomos criados para isso, para glorificar o nosso Deus e gozá-lo para sempre. Mas o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de todas as formas colocar empecilho para que isso não aconteça. Mas em nome de Jesus, que todas as barreiras sejam jogadas por terra agora e que possamos glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus, nos ajude a glorificar o teu santo nome. Deus, nós queremos colocar diante de ti, ó Deus, a nossa irmã Ana Maria. Louvamos a ti pela saída dela da UTI e agora que está no quarto, Deus, nós pedimos ao Senhor que aquela medicação que está sendo administrada no seu corpo venha fazer efeito, que aquela infecção, ó Deus, seja combatida e ela possa voltar a alimentar para fortalecer e sair daquele quadro. Deus, em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando a vida da Ana Maria. Colocamos a programação de sábado do Colina diante de ti, que as pessoas que ali forem, ó Deus, possam ser alvos da tua graça e da tua misericórdia, que o corte de cabelo, que a roupa ser doada, que as brincadeiras com as crianças, ó Deus, seja o instrumento que o Senhor vai usar para promover salvação, transformação na vida daquelas pessoas. Deus abençoe a equipe que está por detrás, que está organizando, que o Senhor abençoe. E eu também peço a Ti, ó Deus, uma bênção especial por aqueles que se encontram, ó Deus, investidos de autoridade pelo Senhor. Que o Senhor abençoe os pastores, os presbíteros, aqueles, ó Pai, que estão na direção da Tua obra. Que o Senhor guarde esses homens, que o Senhor livre as suas famílias, ó Pai, e que eles continuem sendo bênção para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoa nosso retorno à nossa casa. Dê uma noite de sono tranquila e nos prepare para o dia de amanhã. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, estamos encerrando, que Deus te abençoe, vai na paz, no nome de Jesus.